Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com vocês. Amém? O Valmir estava falando ali do batismo, um dia de frio. Agora, 15 dias mais ou menos atrás, eu passei uma experiência interessante. É bom, essas experiências que a gente passa com Deus sempre serve para renovar a fé, para nos aumentar a fé, nos alegrar. E há uns 15 dias atrás, uma jovem me pediu para ser batizada. E foi naqueles dias que estava esse frio, né? Veio essa onda fria, essa frente fria que nós estávamos passando, e um frio, mas a jovem queria, porque queria ser batizada, fui batizá-la lá em casa, né? E aí me preparei, coloquei a roupa para batizar, e muito frio, apesar de ser à tarde, muito frio, às 4 horas da tarde assim, e entrei na água, foi gelando tudo. A hora que eu estava lá dentro, eu comecei a sentir, Valmir, água quente, eu olhei e achei estranho aquilo, e passou aquele frio e esquentou a água, mas quente, de água quente mesmo, né? Mas eu fiquei quieto, falei, não vou falar nada. E aí a menina entrou, também na hora que entrou deu aquela gelada, e depois ela ficou muito à vontade, e aí depois que saiu eu não aguentei, eu perguntei. Falei, você sentiu alguma diferença na água? Ela ficou emocionada, falou, pastor, pensei que era eu que estava sentindo só aquilo, senti água quente. Então passamos uma experiência muito legal aí. Aquele dia com vocês não esquentou água, né? Nem com o rabicho não esquentou água. Não adiantou nada, né? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos antes orar, se você achou, já deixa aí guardado. Vamos orar pedindo ao Senhor nos trazer a revelação. Sabe, é muito interessante. O número 8 na Bíblia, ele significa um novo começo, um recomeço. Porque você sabe o ciclo, né? Nossos ciclos da vida são de 7 em 7 anos. Os números da Bíblia falam muito, você pode ver que sempre repete muito o número 3, o número 40, o número 12, são números que se repetem muito, e tem um porquê dessa repetição, cada número tem um significado, e o número 8, né, na Bíblia, ele significa recomeço, ou um novo começo, né? Então eu creio que é um novo tempo para a comunidade aqui em Cascavel, que nós devemos, né, estar buscando esse de Deus, mas é sempre importante ter também esse recomeço, esse renovo na nossa vida. Em Abacuque a palavra de Deus diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E às vezes nós precisamos passar por esse renovo, por esse avivamento, para não deixar o nosso culto se tornar mecânico. Entenda o seguinte, o culto, você não deve virar, eu fui na igreja assistir um culto. Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto a Deus, né? Então tem que ser algo vivo, algo de relacionamento, não algo que você senta e fica esperando alguém falar e você ouve. A tendência nossa é com o tempo ficar mecânico, ficar sem graça. Quantas vezes você entrou e saiu da igreja, seja aqui ou em outra igreja que você frequentava, e as coisas ficaram, parece que sem graça, sem sabor, a palavra não falou, o louvor não estava bom, né? Mas na verdade eu tenho que olhar como é que eu estou para receber a palavra hoje. Nós vamos falar aqui, e já vou te explicar o porquê dessa palavra, nós vamos falar aqui de 4 tipos de terrenos em que a semente cai, que é a palavra de Deus, que a semente cai. Que tipo de terreno que nós somos? Né? Como é que nós estamos recebendo a palavra de Deus? Então é muito importante, preste atenção nisso, a expectativa que você vem prestar o seu culto a Deus. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, né, ela tinha todos os motivos do mundo para estar na pior, porque a Bíblia diz que fazia 12 anos que ela tinha uma enfermidade e tinha fluxo constante de sangue, não sarava, já tinha gastado todos os seus bens com médicos e não sarava. Um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando ali. E ela foi em direção a Jesus. Então preste atenção, ela, por estar com fluxo de sangue, ela era considerada pela sociedade da época uma mulher impura. Então
ela nem podia se aproximar do meio onde tivesse pessoas. Ela tinha que morar separada, ela tinha que fazer tudo separado, né? Pela lei dos judeus, ela não podia nem se deitar com seu marido, né? Então a Bíblia nem fala de marido, provavelmente o marido deve ter largado dela, ou nunca se casou, não sei, por causa da doença, né? Por causa da doença nunca se casou. Então ela tinha todos os motivos ali para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa triste, ou para não acreditar em mais nada. Mas a Bíblia relata que ela ouviu falar que Jesus estava passando, e aí relata que ela foi falando no caminho, né? A Bíblia diz: indo de encontro a ele, dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela foi então, dentro dela, criando uma expectativa para se encontrar com Jesus, né? Todo o caminho ela foi preparando o terreno para se encontrar com Jesus. E ela foi: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E ela foi criando isso dentro dela, criando isso dentro dela. A Bíblia diz que ela chegou e tocou por trás, nas barras, nas orlas dos vestidos de Jesus, né, que é um roupão que eles usavam, uma túnica que eles usavam. Tocou nas orlas e ela foi curada. Jesus não olhou para ela e pôs a mão e determinou uma palavra, não. Ela criou um ambiente tão propício para receber o milagre, que quando ela chegou, porque o que ela criou dentro dela? Se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Ela foi criando, então ela estava preparada para aquele momento. Quando ela tocou, ela foi curada. E aí, Jesus parou e falou: quem me tocou? Os discípulos que estavam ao seu derredor, porque onde Jesus andava, a Bíblia sempre relatava a multidão de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? Nesse dia provavelmente tinha em torno de 5.000 pessoas ao redor de Jesus, 5.000 pessoas. Os discípulos olharam para ele e falaram: Senhor, todo mundo está te tocando, todo mundo está tocando em você, como é que assim? Não é? Quem me tocou? Todo mundo te aperta, a multidão nos aperta. Aí Jesus falou: não, alguém tocou em mim de maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Então, quantas pessoas, quantas multidões hoje, né, no domingo, que vão à igreja e não saem da mesma maneira? Quantas vezes você não entrou no culto, veio prestar um culto a Deus e saiu daqui da mesma maneira, né, com o sentimento de não preencheu, não recebi, não cria essa expectativa da palavra falar com você. Não estou falando hoje, que seja assim hoje, mas todos os dias. Cria essa expectativa de ter uma experiência com Deus, da palavra falar com você, sabe, de você ir orar e ter experiências. As experiências são muito marcantes, são muito importantes. Essa noite, eu vou te contar já a experiência, essa noite eu tive uma experiência com Deus. Essa noite eu tive, contei aqui da história do batismo. São experiências que mexem com a gente, não é? Então, seja este solo que a qualquer momento está para receber aí um milagre, para receber uma palavra, para Deus falar com você, porque Deus fala através do louvor, Deus fala através da palavra, Deus fala através do irmão que está do seu lado, sabe? Então esteja preparado para isso. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém? Glória a Deus. Ó, vamos lá. Essa palavra aqui, vou te contar o que aconteceu. Tanto que você vai ver, eu tenho, cada pregador tem o seu hábito, né? A maioria tem o hábito de vir com esboço, ou normalmente dentro da própria Bíblia. Eu sempre carrego uma agendinha que eu anoto todas as minhas pregações. Eu tenho um monte de agenda lá, que eu anoto todas elas. Hoje você vai ver que eu estou sem agenda, sem esboço. Por quê? Deus falou comigo na madrugada. Sabe quando você está naquele, eu comecei a sonhar, a ter sonhos nessa madrugada, de que Cristo estava voltando, do arrebatamento. E sabe quando eu acho que pelo jeito que eu acordei, irmão, eu fiquei, porque eu acordei apavorado, suando. Sabe quando você acorda daquele jeito assim, né? E aí eu dormia de novo, e acordava de novo, porque eu sonhava de novo com o arrebatamento. E dormir foi assim, uma noite meia, entre aspas, porque experiências com Deus sempre são boas, meio turbulenta, porque eu acordava com essa questão, né, que Jesus estava voltando, e eu acordava suando. E todas as vezes que eu acordava
sabe quando você está naquela coisa assim, meio que acordando e dormindo? Todas as vezes que eu acordava, o Senhor falava comigo, prega Mateus 13. E aí eu dormia, porque eu já vim com a minha mensagem preparada para pregar, trouxe a mensagem preparada de cruzeiro, né? Ia falar para vocês sobre a fé, sobre o poder da fé, de trazer as coisas à existência, é algo que eu gosto de falar, ia falar a respeito disso. Mas daí, essa noite foi assim, eu dormia, acordava e eu via a voz, prega Mateus 13. E aí eu dormia de novo, e acordava, e prega Mateus 13, e dormi, foi 3 vezes, eu dormi e acordei, e a voz falando comigo, prega Mateus 13, então nós vamos meditar em Mateus 13, amém? Na parábola do semeador, 13:1, vamos orar. Meu Senhor, nós pedimos ao Senhor a revelação da Tua palavra, Pai. Ó Deus, nós carecemos do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo para falar conosco, Senhor, dependemos de Ti, ó Deus, necessitamos de Ti, porque nós de nós mesmos somos terra seca, papai, mas nós Te pedimos agora, prepara o terreno para receber a semente, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser solo fértil, que venha produzir, Espírito Santo de Deus, prepara-nos, ó Deus, para receber, nos dá a revelação da Tua palavra. Eu peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, ó Deus, que eles recebam a semente com alegria, e sejam frutíferos e prósperos, abençoados, papai, que recebam aquilo que vieram buscar, que sejam renovados, revigorados aqui nesta noite, papai, em nome de Jesus, dá-nos experiências contigo. Peço-te por mim, papai, que reconheço a minha pequenez e preciso de ti, pai. Senhor, eu peço, coloca a vida em cada palavra que sair dos meus lábios, em nome de Jesus, amém. Mateus 13, capítulo 3, versículo 1 em diante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Preste atenção nesse final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é algo que Jesus repetia bastante. Lá agora, vamos lá, no versículo 18, Jesus começa a dar a interpretação da parábola. Para quem que ele deu a interpretação da parábola? Só para os discípulos. Você vai entender o quanto é importante ser discípulo, e de ser discípulo não é só você falar, eu sou discípulo, não é bem assim. Então a partir do versículo 18 aí, vamos ler, ó. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro a 30. Muito bem. Foi esse texto que o Senhor mandou eu falar aqui hoje, que falou comigo pela madrugada por 3 vezes. Prega Mateus 13 e imediatamente eu entendi que era a parábola do semeador. Preste atenção, Jesus está nos falando aqui de 4 tipos de solos. Esses 4 tipos de solos são 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra pregada. 4 tipos de pessoas. O que você deve fazer aqui nessa noite? Se identificar, um desses 4 você é. Um desses 4 aqui, você vai
você vai ter que se encaixar. E qual é a melhor maneira de você se identificar? É você sendo verdadeiro com você. Você não pode escolher aqui, entender, falar, não, eu sou esse, o que você gostaria de ser. Lógico, todos nós gostaríamos de ser o solo em que a semente caiu e produziu. Todos nós queremos ser esse solo. Mas você mentindo para você mesmo, né, você falseando o diagnóstico, você não vai encontrar o problema. Então é importante você ouvir a mensagem hoje e falar, acho que eu estou me encaixando aqui. Porque hoje ainda dá tempo de você mudar, ainda dá tempo de você se transformar no solo fértil, se você ainda não está como solo fértil, ok? Então vamos lá, primeiro tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus, olha só, versículo 19, fala daquele que foi semeado à beira do caminho, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Preste atenção nisso aqui. Que tipo de pessoa que é aquela? Veja só o que ele fala: ouvindo alguém a palavra do reino. Não é a palavra da salvação, é a palavra do reino. Ok? Então existe aí uma diferença, ouvindo alguém a palavra do reino. A Dani falou ontem aqui, né, a respeito do processo de Deus na nossa vida, né? Ela falou da construção, eu gosto muito dessa ministração da Dani, já pedi para ela repetir, a forma que eu aprendo a palavra de Deus, irmãos, é pela repetição, é ouvindo várias vezes a mesma mensagem. Quando eu ouço várias vezes, obrigado, homem. Quando eu ouço várias vezes a mesma mensagem, né, e cada vez eu aprendo algo diferente. Hoje cedo eu fui lá conversar com o pastor Elias, porque ele pediu para eu ir ungir uma chácara lá dele, e nós conversávamos a respeito disso. Ele falou, olha, ouvi essa mensagem da pastora lá no EPL, mas ontem falou muito comigo, né? E eu ouvi a Dani no EPL, foi bom. Aí depois eu peguei e falei, prega de novo essa mensagem aqui em Cruzeiro no domingo. Ela pregou de novo, eu tirei outras lições, e ontem ouvindo ela aqui, apesar de estar correndo com a Laura de um lado para o outro tal, eu fui captando algumas coisas, mas a coisa que falou comigo ontem é a respeito do processo, ó, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminar, ó, falou de começo e de fim. O que está faltando aí? O meio. E o meio é o quê? O processo. Né? Porque preste atenção, ele começou e ele vai terminar. Agora, o processo é que é o problema, porque depende de mim, para a questão do reino. Porque assim, ó, ele começou de que maneira? Deus veio, veja bem, nós somos corpo, alma e espírito, amém? Corpo, a aula de maturidade, primeiro capítulo da maturidade, que eu acho que um dos mais importantes de todos os nossos ensinos é sobre corpo, alma e espírito, primeiro capítulo da maturidade. Se você não ensina ainda, se você não estuda ainda a maturidade, você já estudou, eu desafio você a fazer de novo, você vai se surpreender com o que você vai aprender, porque a apostila é nova agora, né? Então veja bem, corpo, alma e espírito. No dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o teu espírito foi vivificado. E quem é que fez essa obra? O Senhor. Ele começou a boa obra, Ele salvou o meu espírito. Então o dia que eu aceitei a Jesus, o dia que você aceitou a Jesus, o Espírito de Deus veio sobre o meu espírito. A Bíblia diz em Coríntios 5,17 que o nosso espírito se tornou um com o Espírito de Deus, se tornou um, foi amalgamado no Espírito de Deus, ok? Então o Espírito de Deus veio, entrou no meu espírito e vivificou o meu espírito. Isso aqui ninguém mais tira de você, ninguém. Entenda uma questão nesse processo da salvação, que às vezes por nós termos aprendido tanto tempo errado, né? Se você vem de outros ensinos, às vezes fica difícil entrar na nossa cabeça a questão da salvação eterna. O que você fez
para ser salvo? O que você fez para ser salvo? Nada. A salvação depende em que de você? Em nada, porque o que nos garante a salvação? O sacrifício de Cristo na cruz, sangue sem pecado derramado no meu lugar e no seu lugar. Então você não colaborou com nada para a sua salvação. Por que agora, depois de salvo, vai depender de você segurar essa salvação? A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Selados. Selo é símbolo de garantia. Ok? Então o processo no nosso espírito de vivificação e salvação foi completamente feito por Deus. Aquele que começou a boa obra, fui salvo, há de terminá-la. Então está falando da última etapa. Então fui salvo no espírito e há de terminá-la, serei glorificado no corpo. A glorificação do meu corpo também é um processo totalmente feito por Deus. A glorificação do meu corpo também é um processo feito totalmente por Deus. Quando? Ou no dia que você for arrebatado, se você estiver vivo no dia do arrebatamento, não é? Ou no dia do tribunal de Cristo, porque quem morreu antes ou não foi para o arrebatamento, sendo salvo, vai ressuscitar no tribunal de Cristo. E aí naquele dia você recebe um corpo glorificado. Obra totalmente de Deus. Então salvação do Espírito, aquele que começou a boa obra, obra totalmente de Deus. Salvação do corpo, aquele que vai terminar a boa obra, totalmente dependendo de Deus. O que está faltando aí? A salvação da alma, o meio do processo. O meio do processo, está faltando isso aí. E aí, essa questão, preste atenção no que eu vou te falar, que isso é libertador, se você compreender. Deus não planejou para você, preste atenção nisso, Deus não planejou para você uma vida de miséria. Deus não planejou para você uma vida de dificuldades. Deus, porque a nossa história foi escrita por Deus, amém? Salmo 139, a partir do versículo 16, fala que os meus dias, quando ainda nenhum deles havia, os meus dias foram escritos e determinados, quando ainda nenhum deles havia. Os teus olhos viram o meu corpo ainda substância informe, me viram ainda quando eu era substância informe, ou seja, antes de eu ser formado, de eu ter uma forma no ventre da minha mãe, os olhos de Deus me viram. Na realidade não foi aí, foi quando nós éramos ainda um espírito em Deus. E aí Deus escreveu a nossa história aqui nessa terra, para nós passarmos por essa terra. Então, você acha que Deus escreveu para você uma história de sofrimento? De maneira nenhuma. Se nós que somos pais humanos, eu vejo o amor que eu tenho pela Laura, a paixão que eu tenho para, se depender de mim, ela não tem um dia ruim na vida dela, mas não vai depender totalmente de mim. Vai chegar um momento que ela vai fazer as suas escolhas, não é? Então Deus não projetou para você os dias maus, mas esse é o processo, são as minhas escolhas. São as minhas escolhas. Às vezes eu dificulto o processo. Deus vai terminar? Vai. Se aqui nessa vida não terminar porque você dificultou o processo, lá no reino Ele vai terminar o processo, não é? Então, muita gente ouve a palavra, primeiro tipo de pessoa, voltamos aqui ao assunto. Então, salvação do corpo, alma e espírito. Meu espírito foi vivificado por Deus, meu corpo será glorificado por Deus, mas a minha alma está sendo transformada, e eu sou o agente de transformação. Depende de mim, eu aprender aquilo que Deus quer me ensinar. Vamos voltar aqui para o primeiro tipo de solo. O primeiro tipo de solo, então, é aquele que ouve a palavra do reino. Do reino. Olha lá, vamos de novo, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem é as aves dos céus? Quem são as aves do céu que comem a semente? São demônios. São demônios. Preste atenção, se cada vez que você ouvir a mensagem, a palavra de Deus, você tiver com o coração fechado e não receber a mensagem, virão demônios e vão arrebatar, vão pegar, vão comer essa semente do teu coração. Não vai frutificar,
não vai produzir na sua vida. Então tem muita gente que ouve a mensagem, mas está com o coração endurecido. Endurecido, a mensagem do reino, a palavra do reino, e está com o coração endurecido, e não recebe a palavra do reino. E aí o que acontece não recebendo? São aqueles mortos-vivos que tem dentro da igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que estão dentro da igreja de corpo presente e parece que não vai, parece que a coisa está amarrada. Eu lembro no começo da minha fé, no começo da minha fé, eu era diácono lá na comunidade, em Cruzeiro. No começo da fé eu estava naquela alegria, irmãos, milagre todo dia eu experimentava algo novo de Deus, estava naquela unção, naquela alegria e tal, e um dia eu estou lá, chegando mais cedo na igreja para limpar os bancos, eram aqueles bancos de madeira compridão, para limpar os bancos, e tinha um senhorzinho que veio de outra denominação, e estava agora frequentando a nossa igreja lá, e aí ele olhou assim para mim e falou, eu chegando com alegria, ele já é falecido ele, e aí eu chegando com alegria, passei assim, ele estava sentado no banco, e eu passei assim, e aí irmão Silas, está na bênção, cheio da graça de Deus e tal, ele olhou assim para mim, essa alegria vai acabar, espera, 40 anos de igreja, você vai ver se você vai ficar dando esses pulinhos, irmão, é o próprio diabo falando, não é? Essa alegria vai acabar e tal. Eu olhei para aquilo, eu cheguei a fazer assim, falei, misericórdia, eu quero passar longe desse homem, não é? Então tem pessoas dentro da igreja que estão endurecidos e a palavra não entra, e o cara está 40 anos, 50 anos dentro da igreja e não produz fruto, né? Não recebe, não tem vida, não tem alegria da palavra de Deus. Veja bem, esse é o primeiro tipo de solo, então preste atenção se você não faz parte dele. Segundo tipo, olha aí, versículo 20, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Lembra que eu falei para vocês, eu estava cheio de alegria, cheio de unção, e logo a recebe com alegria, preste atenção, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Olha, preste atenção, e chegada a angústia e a perseguição. Por que a angústia e a perseguição? Porque tem vários tipos de luta na nossa vida, ok? Tem aquela luta que chega na nossa vida porque nós plantamos ela, né? Você planta algo errado, você vai colher algo errado, mas olha por que é essa angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se ofende, por causa da palavra. Irmãos, preste atenção em algo, nós andamos na contramão do mundo, o mundo não gosta da gente, não se iluda, não, para aquele que quer falar de Cristo, para aquele que quer viver a palavra de Deus, ele é inimigo do mundo, o mundo não gosta da gente, não é? Quando um cristão é muito queridinho pelo mundo, tem alguma coisa errada, o mundo não gosta da gente, por quê? Porque o espírito que move todo o sistema mundano é o espírito de Satanás. Paulo falou a respeito disso, é que o espírito da iniquidade já opera, Paulo falou lá atrás a respeito disso, não é? Então, você que está aqui e recebe a palavra e quer viver a palavra de Deus, sempre você vai ter perseguição contra você, pode ter certeza absoluta. Eu lembro, cada lugar que a gente abre a comunidade evangélica, irmãos, é uma luta, mas é uma luta que é incrível. Quando nós estávamos começando a comunidade evangélica de Nova Olímpia, um dia a Luciana, filha da pastora Rosa, ligou para mim, falou, pastor, olha o que está acontecendo aqui. Falei, calma, Luciana, ela estava bem apavorada, bem ofegante. Falei, o que está acontecendo aí? Ela falou, olha só, o padre foi na rádio e olha o que ele falou, ele falou assim, irmãos, vocês querem visitar igrejas? Podem visitar, visitem os nossos irmãos, eu estou usando os nomes aqui porque foi o que aconteceu, um fato verídico, ok? Não é ofendendo nenhum tipo de religião ou igreja. Visitem nossos irmãos batistas, visitem nossos irmãos presbiterianos, vão em qualquer igreja, mas não vão nessa que está chegando aí, que essa é perigosa. E ela ligou toda apavorada para mim, né? Pastor, olha o que ele está falando. Eu falei, glória a Deus por isso,
Você já pensou se ele falou, ó, vão nessa aí, que essa aí é muito legal, não vai fazer nada para vocês, não vai causar nenhuma mudança na vida de vocês. Aonde a gente chega, começam a atacar pedra, os próprios irmãos de outras igrejas. Aqui às vezes por ser cidade grande, né, você não tem esse contato, mas em cidade pequena a gente tem muito essa questão, né, que você sabe que todo mundo fala de todo mundo, né? Então aonde a gente chega vem a perseguição. Então, quando você recebe a palavra com alegria, é inevitável que por causa da palavra, não é por causa das minhas atitudes erradas, por causa da palavra vem a perseguição. E aí quando vem a luta, quando vem a perseguição, a palavra diz que a pessoa logo se ofende e desanima, não é? E para na caminhada. Quantas pessoas que já não sentaram nesses bancos aqui, ou nesses 8 anos de comunidade, já não frequentaram, né, Vandeli? Estava falando com a Vandeli ontem, quando nós começamos, antes de ter prédio aqui, começou lá na sala da casa da Vandeli, a comunidade, antes de ter prédio aqui, quantas pessoas passaram e sentaram nesses bancos? Quantas pessoas vieram já para a comunidade, ouviram, mas por um motivo ou por outro se afastaram. Eu creio que todos vocês conhecem pessoas aqui, amém? Quantos conhecem a pessoa que não está, que já sentou, que já se converteu e não está mais na igreja? Todo mundo conhece, não é? Por quê? Jesus falou ali, e vindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Então, ó, primeiro tipo, aquele que caiu na beira do caminho. Segundo tipo, aquele que se ofende por causa da angústia, né, da perseguição. Então preste atenção qual desses aqui você é. Terceiro tipo de solo, olha só, versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Preste atenção, ó, na minha Bíblia, se você der para você ver aí, você vai ver aqui, ó, está aqui, ó, está até grifado aqui com a canetinha aqui colorida aqui, e fica infrutífera, ou seja, está dentro da igreja, está na caminhada, está dentro, mas é infrutífero. Preste muita atenção nessa palavra aqui. O diabo, sabendo que ele não pode tocar na sua salvação, ele vai fazer de tudo para que você não entre no reino, porque são duas questões diferentes. Uma coisa é eu ser salvo, depende totalmente de Deus, então eu vou ser salvo, não tem jeito. A outra coisa é eu entrar no reino dos céus. Porque a palavra de Deus, né, diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que a salvação é um dom de Deus, e ela é de graça, Paulo fala assim, não vem de vós, não tem o que você possa fazer, não vem de vós, né? Então, ela é dom, ela é de graça, e ela não depende de mim. Mas em Mateus 11, versículo 12, diz que o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam, se apoderam dele. Então, peraí, lá em Efésios está dizendo que não depende de mim, mas aqui em Mateus está dizendo que depende do meu esforço. Então nós vemos que são dois assuntos diferentes. Uma coisa é você ser salvo, isso aí depende de Deus, então não vem de vós, é dom de Deus. Agora outra coisa é entrar no reino, aí depende do meu esforço. Então preste atenção, o reino você pode perder, você pode ser salvo e não entrar no reino. O que é o reino? O reino dos céus é o reino de Deus instalado na terra por 1000 anos. Não é? O governo de Deus, o reino dos céus vão vir para esta terra. Apocalipse fala a respeito disso a partir do capítulo 20, vão vir para essa terra, por 1000 anos Cristo vai reinar sobre a terra. A Bíblia diz que ele vai reinar sobre a terra por
1000 anos. E aqueles que hoje gastaram a sua vida buscando a Deus, fazendo as coisas de Deus, vão reinar com Ele. E terão aqueles que não vão reinar, que vão perder o reino. Então preste atenção, o diabo não pode fazer nada para tomar a sua salvação. Tua salvação é dom de Deus. Fala assim, graças a Deus. Sabe por quê? Porque se dependesse de você, você nunca ia ser salvo, irmão. Nunca. Jamais você ia ser salvo. Nem eu, homem algum. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não tinha ninguém que se enquadrava nos padrões de Deus. Então, toda a humanidade estava condenada para Deus, não é? Então, depende. Agora, o reino, aí é outra conversa. O reino, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, fala assim: tome cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. O que é coroa? Quem usa coroa? Não é? Quem tem um reino. E o que é coroa? Você não vai chegar no reino do céu e ganhar uma coroinha brilhante lá, não tem nada disso. A coroa significa o galardão, a recompensa de Deus para aqueles que hoje serviram a Deus. Mas cada um de nós tem um propósito para cumprir aqui nessa terra. Cada um de nós tem um propósito para cumprir aqui nessa terra. Irmãos, outro dia a Dani me fez uma pergunta. Fizeram uma pergunta para ela, ali na célula dela, e ela foi tomada assim de supetão, e falou: eu vou ver com o pastor e depois eu respondo para vocês. E aí foi naqueles dias que tinha lá aquele casal de 2 mulheres que mataram uma criança, que adotaram uma criança marcada. Quantos viram essa notícia terrível? Mataram. E aí perguntaram lá na sala: mas por que isso? Por que Deus permitiu fazer uma crueldade com aquela menina? Cortou o pênis do menino. O menino ficou com 2 anos. 2 anos. Não foi que foi no médico fazer uma cirurgia. Cortaram, as mulheres com crueldade, cortaram o pênis do menino. Vocês já imaginaram o sofrimento dessa criança? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Elas, mas e a criança? A criança escolheu aquilo? Um dia, essa criança, segundo Zacarias capítulo 12, versículo 1, era um espírito que estava em Deus, e ela recebeu uma missão, ela recebeu um propósito. Olha, eu tenho algo para fazer na terra, você vai ter que ir para a terra, e vai ser assim, 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 você vai crescer, tal, vai ter tantos, eu não sei quantos anos tinha criança, até tantos anos e tal, e a tua vida lá vai acontecer isso. Aquela criança veio para a terra com aquele propósito. Para quê? Qual era o propósito dela? Estou falando que nem eu tinha resposta. Foi algo que quando a Dani me perguntou, eu dei né, são aqueles insights que Deus nos dá assim, e eu falei para ela de supetão e depois fiquei meditando no que eu falei. Qual era o propósito de Deus? Para a condenação daquelas 2 mulheres. Veja bem, a palavra de Deus nos diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, né? Corta de 2 lados. O que significa isso? Que a palavra ouvida, ela serve para minha salvação, mas também serve para minha condenação, não é? Então aquela criança, ela tinha um propósito de vir para a terra e acontecer aquilo com ela lá, era o propósito dela. Às vezes nós não entendemos, né? A mulher do pastor Humberto, nosso pastor hoje de Londrina, está casado novamente, tem filhos e tal, mas quando ele era pastor lá em Itapejara ainda, faz alguns anos já que isso aconteceu, não sei quantos anos, 5 anos será? Há alguns anos que isso aconteceu, 7 anos, mulher do pastor Humberto com Leslie, irmãos, uma princesa de Deus. Sabe aquela menina que todo mundo gostava dela? Cheia de alegria, uma princesa de Deus, com 23 anos, foi fazer uma extração dentária, e aí começou a sangrar, e não parava mais de sangrar, e foi uma coisa puxando a outra, em alguns dias ela morreu. Como explicar a morte de uma mulher dessa? Como explicar? Propósito dela. Ela veio cumprir o propósito e foi dessa terra. Então preste atenção, voltando à questão principal.
Todos nós temos um propósito para cumprir nessa terra. Cada um, preste atenção em mim, cada um de vocês que estão aqui, tem um propósito para cumprir nessa terra. É muito comum, e pastor fala isso demais, pastor fala isso muito, mas o mundo fala isso, né? Você veio para essa terra para ser feliz, você veio para essa vida para ser feliz, você veio aqui cumprir um propósito, e quando eu estou dentro do propósito de Deus, eu sinto felicidade, eu sinto alegria, quando eu estou cumprindo o propósito de Deus. Fora isso, irmão, você pode ganhar o mundo, você pode ganhar o mundo, se você não estiver dentro do propósito de Deus, você sempre vai se sentir insatisfeito, vai sempre estar aquela questãozinha dentro de nós, que parece que está faltando alguma coisa. Por outro lado, você pode ser totalmente desprovido de bens materiais, totalmente desprovido, mas se você está cumprindo o propósito de Deus, você vai se sentir alegre, você vai se sentir completo, vai se sentir satisfeito. Tomara, né, que Deus dê para você um propósito com bens materiais e com alegria, e você cumprindo esse propósito. Tomara que você cumpra com bens materiais, que aí fecha tudo, né, com chave de ouro, é melhor. Mas o propósito de Deus, todos nós temos ele. Preste atenção, a maioria das pessoas, quando eu falo do propósito, falam assim: pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito. Todos nós temos um propósito a cumprir, todos nós. Tem algo aqui, você acha que foi por acaso que um dia você encontrou o pastor Elias, e que um dia vocês começaram a fazer uma reunião, e que um dia, não foi por acaso, não foi por acaso, faz parte do propósito. Mas preste atenção, no meio do caminho, com o tempo, eu posso sair fora do meu propósito, né? Valmir, Eliane, tinha lá sua vida de empresário e tal, um dia ele veio para a obra. Por quê? Propósito de Deus, veio cumprir o seu propósito. Mas você pode estar sendo pastor e sair fora do seu propósito, não é? Eu tenho meu propósito para cumprir. Eu posso ser apóstolo da igreja, ter 40 igrejas como nós temos hoje, fazer, e de repente estar fora do meu propósito. Quando nós estávamos abrindo a igreja nos Estados Unidos, e a igreja lá é num lugar muito lindo, eu gosto muito de natureza, é um lugar rodeado de mar, é uma ilha, rodeado de mar por todos os lados, cheio de lagos no meio, com muita mata, um lugar que eu amo pela natureza, não gosto muito do clima porque é frio, mas eu falando para as pessoas: olha, lá é muito lindo, lá tem muita segurança, lá todo mundo tem emprego, todo mundo ganha dinheiro, lá é bom, lá e tal, e falei, e a pessoa pegou e falou: mas pastor, o senhor não tem nada que prende o senhor, por que o senhor não muda para lá então e cuida? Que nós estávamos sem pastor lá, e eu ficava indo, de 2 em 2 meses, indo e voltando. A pessoa falou: por que você não fica lá? Eu falei: porque eu tenho um propósito para cumprir, eu tenho um propósito para cumprir, eu sei do meu propósito, e enquanto eu entender que eu estou cumprindo o meu propósito, se Deus não me direcionar, né, falando: ó, aqui acabou o seu propósito, que pode acabar meu propósito em cruzeiro, e eu ser levado para outro lugar, né? Enquanto eu estiver andando no meu propósito, nada me tira dele. Então você pode começar a andar no seu propósito, mas você pode se desviar dele. E aí é isso que a Bíblia diz: tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa, porque você pode ter começado bem, né? Valmir pode ter começado bem a sua carreira ministerial, Vandeli pode ter começado bem, mas eu posso ter começado bem, mas nós podemos, no meio dos anos, tomar outro rumo, outro propósito. Nesse caso aqui, nesse terceiro solo aqui, o que tira as pessoas do propósito? Olha lá: mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Por quê? Eu estou tão preocupado, a Eliane falou, né, lendo aqui Mateus 6, sobre as questões do dia a dia. Jesus falou: vocês não precisam se preocupar, fiquem tranquilos, não andeis ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir, né? Jesus falou: não precisa se preocupar com essas coisas, porque tudo que nós desejamos aqui nessa terra, seja o comer, o beber, o vestir, ou sejam as riquezas, ou seja qualquer coisa, o teu carro, a casa que você sonha, tudo que nós desejamos aqui nessa terra, para Deus é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Para Jesus, qualquer coisa que você possa querer fora do reino de Deus é o quê? Demais coisas.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vivemos correndo atrás das demais coisas. E se der tempo, se sobrar tempo, eu vou buscar o reino de Deus. Irmãos, eu me angustiei com esses sonhos dessa noite, com essa, sabe aquele misto que daí eu sonhava, mas quando você está meio acordado e meio dormindo, porque quando eu via essa imagem, que eu entendia que era o arrebatamento da igreja, não é? Eu estava dormindo, mas quando eu ouvia a voz falando, eu estava, sabe, naquela coisa meio que acordando, porque eu acordava angustiado por causa do arrebatamento, e aí eu ouvia a voz, pega Mateus 13, não é? Então foi essa experiência assim, não é? Meio, e aí eu fiquei analisando, não, de verdade, seja verdadeiro com você, de verdade, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Nós corremos atrás de muitas coisas, e as coisas não são ruins, preste atenção nisso, isso é um ensino errado, que também vem de dentro da igreja católica principalmente, de algumas linhas da igreja protestante, de que ter coisas é errado. Não é errado, você deve ansiar, você agrada a Deus buscando coisas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus quer que você creia que Ele existe. Preste atenção, por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque você tem que ter fé, e Ele quer que você creia que Ele existe, e aí tem outro tópico lá no versículo 6, final do versículo 6, alguém lembra? De Mateus 11, quer que creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Presenteador, recompensador. Então Deus se agrada em que você busque coisas boas, em que você busque a sua casa do sonho, em que você busque o teu carro que você deseja, em que você busque a sua propriedade rural. Deus se agrada, Ele se alegra que você busque isso nele. Aonde está o problema? É eu colocar isso em primeiro lugar da minha vida. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Veja só, cuidados deste mundo é o nosso dia a dia, é o que comer, o que beber, o que vestir, o casar, o estudar. Esses são os cuidados deste mundo. E a sedução das riquezas sufocam a palavra. Então, quer a equação completa, a equação perfeita? Busque a Deus, busque as coisas, busque em Deus, ore para Deus, pela casa, pelo carro, pela propriedade rural, pela tua empresa, pelo teu casamento, pelos teus estudos, busque mesmo, mas não deixe nada disso sufocar a palavra dentro de você. Quando isso sufocar a palavra dentro de nós, a consequência é que nós vamos ficar infrutíferos. Agora nós vamos analisar, você vai poder ver bem como é que você está. Quantas pessoas que você falou de Jesus esse ano, e eles estão aqui dentro da igreja, ou estão dentro de uma igreja, se batizaram, estão firmes em Cristo? Porque qual é o fruto que eu vou dar? Qual é o fruto que você vai dar? Gênesis fala, cada um produza segundo a sua espécie. Então, eu sou, você é, né? Nós nascemos de novo em Cristo. Então nós somos a geração, nós somos uma nova raça, da raça de Cristo, da raça dos filhos de Deus, porque a Bíblia não fala que todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, o que eu tenho que produzir? Filhos de Deus. Eu tenho que produzir outro filho de Deus, ok? Quantos filhos de Deus você produziu esse ano? E aí vem o teu diagnóstico, se você está infrutífero ou não. Irmãos, isso é sério. Preste atenção em algo. Deus me deu uma experiência com Ele essa madrugada, para falar a respeito disso aqui.
não é com esses irmãos que não estão no banco aqui, é com você que está aqui, é para você que está aqui, não é? Será que você está infrutífero? Não produziu nada esse ano? Não produziu ninguém? Não produziu um filho para Deus? E Deus tem nos dado ferramentas para a gente produzir. E qual é a principal dela? A célula. Sabe por quê? Porque assim, você de repente, você pode ficar assim, mas eu tenho, vou pegar minha mãe como exemplo. Minha mãe é muito tímida. Minha mãe é bastante tímida, não é? Então, se depender dela, às vezes, de ir lá evangelizar alguém, mas ela, desde que eu comecei o projeto de células nas comunidades, ela tem uma célula na casa dela. E muita gente já se converteu dentro da casa da minha mãe, já se batizou e está na igreja. Eu estava lá nos Estados Unidos, eu fiz um encontro com Deus nos Estados Unidos, né? E aí sentei numa mesa com o pessoal que tem lá, uns brasileiros lá, e o rapaz que estava sentado na minha mesa, falou assim, você lembra de mim? Eu falei, não estou lembrado. Ele falou, eu sou o Leandro, lá filho da Eliane, lá de Cruzeiro. Eu falei, que legal e tal, né? Quanto tempo você está na igreja? Ele falou, eu estou na igreja desde o tempo que eu estava no Brasil, porque um dia tua mãe me levou para a célula. Então, às vezes, o que acontece? Você tem, não sei como é que eu vou falar, como é que eu vou pregar, mas você abre a tua casa para uma célula, ou você é um líder de célula, ou você convida alguém, né? Você chega para a pessoa e fala, tudo bem, o que você vai fazer hoje? Vamos ali na casa do fulano e tal, né? Vamos lá, a gente vai estudar a Bíblia, vai orar lá junto, depois tem uma bolachinha e um cafezinho lá e tal, vamos lá junto? E a pessoa vai, chega lá, você não faz mais nada, você só convidou ela para ir, você não faz mais nada. Chega lá, a pessoa ouve a mensagem, chega no final, ela aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, pronto, você deu fruto, não é? Então a célula é uma ótima ferramenta que Deus nos deu. Existe uma obra para ser feita na cidade de Cascavel, que Deus conta com você, e creia, pelo estado que eu estou vendo aqui, a maioria não está cumprindo o que foi chamado para fazer. A maioria não está cumprindo. Então eu creio que não é em vão que Deus me deu um sonho essa madrugada. Por quê? Porque nós somos a geração que vai participar ou ver da volta de Jesus. Jesus vai voltar. E se você não estiver cumprindo o seu propósito, você vai ficar aqui nessa terra. E aí serão 7 anos de tempo que Jesus falou, nunca houve tanto sofrimento na terra como nesses 7 anos. De terror nessa terra, se você não estiver cumprindo aquilo para o qual foi chamado, você vai ficar aqui. Então, meu irmão, você deve se diagnosticar, peraí, como é que eu estou? Eu estou produzindo? Ou as coisas deste mundo, os cuidados deste mundo, né? A faculdade, quantas pessoas que a gente vai conversar, não, aqui eu vou fazer uma faculdade, eu estou fazendo uma faculdade, agora não tem tempo para fazer a obra de Deus. Não, eu estou me preparando para o casamento, agora não tem tempo para fazer a obra de Deus. Não, minha casa, tem que cuidar dos meus filhos, agora não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Não, eu abri uma empresa e estou trabalhando muito, agora não tenho tempo para fazer. Enfim, são muitas as desculpas. E Jesus falou a respeito disso. Jesus falou que o rei deu um grande banquete e mandou chamar os convidados. E um pegou e falou, olha, eu não posso ir porque eu casei e eu tenho que cuidar do meu casamento. O outro falou, olha, eu comprei uma junta de boi e eu tenho que ir lá ver como é que estão meus bois. O outro falou, eu comprei um campo e eu tenho que ir lá cuidar do meu campo. Cada um deu uma desculpa. São os cuidados deste mundo. Irmão, põe isso na sua cabeça, eu falei e vou repetir, busque as coisas. Busque um bom emprego, busque a tua empresa, busque bens materiais, uma boa renda, a tua empresa, o teu casamento, estude, faça faculdade, você deve fazer mesmo. Você deve fazer mesmo. Faça isso. Mas não deixa isso sufocar a palavra de Deus dentro de você. Você veio para esta terra com um propósito. E quando você cumpre o seu propósito, você está cumprindo o seu propósito, então você chega no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, um produz 60,
Um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Ou seja, o que significa isso? Que cada um de nós tem algo a fazer. De repente o meu propósito, vamos pensar, você de repente fala, mas nossa, eu estou aqui o ano inteiro na minha célula e só se converteu uma pessoa, duas com pessoas, cada um vai ter uma multiplicação, um rendimento. Aí de repente você olha para o irmão que já multiplicou várias, de repente você olha para o Valmir, poxa, mas o pastor Valmir está cuidando de uma igreja, mas de repente o Valmir está olhando para mim e fala, bom mesmo é o pastor Júnior, que ele tem 40 igrejas, mas eu estou olhando para o pastor Aloysio que tem 2.000, mas de repente o pastor Aloysio está olhando para outro grande pastor que tem 10.000, cada um tem um propósito, um projeto para cumprir aqui nessa terra, cada um de nós é diferente um do outro, um produz a 30, outro produz a 60, outro produz a 100 por um. Amém? Em qual desses solos você está? Aonde você está? Irmãos, creia no que eu estou dizendo. Deus me deu essa palavra nessa madrugada, mandou eu pregar isso de madrugada, porque Ele queria que você ouvisse a respeito disso e recomeçasse um novo tempo na sua vida. Amém? Vamos orar por isso agora? Vamos ficar de pé? Então preste atenção, todos nós temos um propósito para cumprir, e de repente o nosso propósito, cada um de nós aqui, como eu falei, de repente o teu propósito, você nunca vai falar abertamente para uma pessoa, mas você vai abrir a tua casa para uma pessoa, como a minha mãe, e lá vão se salvar vidas. Pronto, você está cumprindo o teu propósito, não é? De repente você vai falar de Cristo lá numa faculdade, você tem mais o dom evangelístico, vai cumprir o teu propósito. De repente, Deus falou comigo a respeito disso, nós já temos alguns nas nossas igrejas. De repente você vai ser um financiador da obra do tempo do fim. Há muitos anos atrás, Deus falou comigo assim, que nos últimos dias Ele ia levantar financiadores da obra do tempo do fim. São pessoas que Deus vai abençoar tanto o trabalho de suas mãos, para que eles venham a financiar a obra. Por quê? Porque a obra precisa de dinheiro, porque nós precisamos pagar o aluguel desse prédio aqui, precisamos pagar essa luz, precisamos pagar essas cadeiras, esse som aqui custa dinheiro, pastor Valmir, pastor Liane precisam comer, tem que pagar aluguel. De repente Deus vai te levantar como um financiador da obra do tempo do fim. E preste atenção, antes que você se reduza aí, e tenha um problema com você mesmo, fala, mas quem sou eu? Deus, eu mal estou conseguindo pagar o meu aluguel, quem sou eu para Deus derramar, fazer de mim um financiador da obra? É exatamente isso, não vai depender de você, vai depender de Deus. Deus só está de olho no seu coração, se as riquezas não vão te seduzir, se as riquezas não vão te sufocar, então Deus vai abençoar a sua vida, independente do que você tem, com o que você estiver fazendo, Deus pode fazer prosperar. Amém? Vamos orar agora, Deus? Fale com Deus agora, fala, Senhor, eu não estou cumprindo o teu propósito. Se você já reconheceu isso, fala, Senhor, me perdoa, eu estou tão enfiado na minha faculdade, eu estou tão correndo atrás da minha empresa, do meu salário, e eu não estou fazendo. Ou se você está fazendo, fala, Senhor, não deixa eu sair do seu caminho. Mas fale com Deus, seja sincero agora com Deus. Meu Pai, o teu recado foi dado, Pai, fiz aquilo para o qual o Senhor me mandou fazer essa madrugada, e eis aqui os teus filhos, Deus, como um tipo de solo, eles receberam a mensagem, Pai, e em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite, Deus, de reconhecimento, de falhas, de erros, para que nós possamos melhorar, aqueles que não estão cumprindo o teu propósito, que possam entrar no teu propósito, aqueles que estão cumprindo, Pai, que o Senhor continue abençoando, que haja mais salvação de vidas, Deus, através dessas pessoas, que haja mais recursos financeiros através dessas pessoas, que haja, Deus, mais casas abertas através dessas pessoas, que haja nesse lugar mais líderes de células, Pai, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, Papai, para que a tua boa obra venha se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém? Deus abençoe a sua vida. Você pode dar um aplauso para o Senhor, pastor Valmir?